Amém? Senhor amado, Pai querido, te rendemos graças por esse momento da palavra, porque sei que o Senhor vai tratar com cada um de nós nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que não seja mais uma quinta-feira, mas que seja uma quinta-feira onde vamos sair daqui abastecidos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado do nosso eu a cada dia, Pai amado. Mas isso para que cuidamos dos outros. O Senhor cuida de nós para que a gente venha cuidar dos outros, Pai. E esse ciclo nunca se encerra. Te agradecemos por essa ministração, a qual o Senhor vai tratar com o nosso coração, a qual o Senhor vai nos lapidar, nos moldar ainda mais, para que sejamos verdadeiramente valentes em meio a toda essa guerra, Pai, espiritual, a qual nós vivemos. Te rendemos graças por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o 27, eu queria inclusive ler os versículos anteriores, não apenas o 26, né? Aqui, ó, o 22. Vocês devem praticar o que a mensagem ensina e não devem somente ouvir, enganando a vocês mesmos. 23. Porque se alguém ouve a mensagem de Deus e não pratica o que ela ensina, é como uma pessoa que olha seu rosto no espelho. É como uma pessoa que olha o seu rosto no espelho. Ela dá uma boa olhada em si mesmo, depois sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Esquece sua aparência. Versículo 25. Deixa eu colocar aqui. 25. Mas se alguém examina bem a lei perfeita, a qual traz liberdade, e continua firme nela, não apenas como ouvinte negligente, mas como praticante ativo, esse será feliz no que realizar. Versículo 25. Agora o 26. Falando diretamente sobre essa questão da religião. Se alguém pensa ser religioso, engana a si mesmo. Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale de nada. Veja que situação. Antes da gente descer para o 17. Se alguém pensa ser religioso, engana a si mesmo, se não souber controlar a sua língua. E a sua religião não vale de nada. Aí vem o 27, né? A religião pura e verdadeira que aceita por Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e por aí vai. O tema da nossa ministração de hoje é a verdadeira religião versus a religiosidade. A verdadeira religião versus a religiosidade. O que é que a religiosidade hoje ela te faz? Ela te faz achar que você é um verdadeiro cristão quando você começa a seguir uma série de regras e uma série de normas. Então, exemplo, a partir do momento que eu começo a frequentar determinada comunidade cristã, estou lá na igreja onde eu frequento, certo? Frequento aquela igreja e tal, e a minha igreja diz que eu só posso usar determinado tipo de roupa. E eu começo a andar naqueles padrões. A minha igreja me proíbe de fazer uma série de coisas. E me obriga, entre aspas, a fazer uma série de outras coisas também. Você está andando de acordo com os costumes daquela sua igreja. E eu não estou falando de placas denominacionais, porque cada uma tem seus usos e costumes. E muitas pessoas acham que só por estarem, às vezes, se vestindo de uma forma diferente do que se vestia antes, falando de uma forma diferente, né, usando coisas diferentes ou deixando de usar coisas, elas acham que por essas questões religiosas, elas estão de fato seguindo a Deus. Por quê? Porque agora elas estão seguindo um padrão de onde elas estão. Um exemplo, para quem é católico, qual é o padrão? Em algumas coisas, você estar, né, com relação à oração, você vai estar, em vez de falar oração, né, você vai falar mais a expressão reza, né, que vai dar na mesma coisa. Mas você, que é católico, usa mais a expressão estou rezando ao Senhor, estava rezando uma Virgem Maria, estava rezando um Pai Nosso. É uma expressão, é algo da comunidade católica. Outra coisa que é característica da comunidade católica é estar rezando o terço. E aí tem todas as bolinhas do terço, tem o passo a passo ali, cada bolinha é uma coisa, né, e por aí vai. Quem conhece o crucifixo, o texto todinho, sabe do que é que eu estou falando. Quem é homem, frequenta o texto dos homens, que tem na igreja católica. Quem é jovem, frequenta a JC.
e uma série de outras coisas. Quem é da Assembleia de Deus, quais são as características? Usar saia, mulher não pode usar calça, isso na maioria. Hoje já tem uma gama de igrejas já abertas nessas questões. Os homens têm as características de usar mais paletó e gravata, são as roupas que mais utilizam, não utilizam tanto bermuda, short, coisas nesse sentido. São características, só para que você me entenda. E algumas pessoas, infelizmente, por andarem em cima dessas características, elas acabam se achando superiores às outras. Sabe, eu já conversei com pessoas que diziam assim: Pablo, eu já até pensei em ir para outra igreja, mas a minha igreja eu acho ela melhor, porque ela é muito rígida. Pelo fato dela ser rígida, eu acho que ela é mais firme, mais segura, entende? Por isso que eu não saio. Aqui realmente é a presença do Senhor. Ei, o que vai mexer com o nosso caráter, é o que vai fazer chegarmos diante de Deus, apresentando a Ele as verdadeiras obras da religião aqui na terra, não é uma placa denominacional. E eu não sou contra você se congregar não, tá? Muitas pessoas até escutam o programa e dizem: ah, Pablo, é por isso que eu não frequento na igreja, porque Deus sabe do meu coração. Deus sabe do seu coração. E é justamente porque Ele sabe do seu coração que Ele sabe que você precisa estar dentro de uma igreja, servindo outras pessoas, sendo servido por outras pessoas e mantendo esse ciclo da comunidade cristã no mundo. Se alguém pensa ser religioso, engana a si mesmo. Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale de nada. Eu estou lendo na versão VFL, para quem quer acompanhar na mesma versão. E sabe, não é seguindo preceitos de homens, não é seguindo doutrinas de homens, não é seguindo comportamentos de homens, que vamos ter a nossa comunhão com Deus firmada, que vamos ter a nossa comunhão com Deus, que vamos poder chegar no céu e dizer: Senhor, eu fui um verdadeiro crente. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que é errado você seguir, não. Se você está na Assembleia de Deus e você sabe que tem os costumes, os usos e costumes de saia, de não poder usar calça e uma série de outras coisas, se você está lá e você se sente bem, meu irmão, não saia não, fique lá. Mas, ei, sabendo que esses usos e costumes não vão te colocar no céu. O que vai te colocar no céu de fato é a forma como você tem entrado em comunhão com o Senhor. É a forma como você tem pregado o Evangelho de Deus. Sabe, muitas vezes eu vou falar do Evangelho de Cristo, às vezes eu vou estar em contato com outras pessoas pregando. E sabe o que muitas vezes eu escuto? Oxe, eu lá quero ser crente, rapaz. Ser crente para ser igual fulano de tal. Todo dia ele está com a Bíblia debaixo do braço, mas quando chega em casa, você vê as panelas voando, batendo na mulher, não sei o que, não sei o que. Veja um mau exemplo. Adianta de quê seguir um padrão? Para a comunidade católica, eu estava falando agora dos católicos, adiante de que ir para um terço dos homens, frequentar uma missa, né, todos os domingos, e quando chegar em casa a gente não está seguindo o verdadeiro evangelho. A gente não está seguindo o exemplo de Maria, que foi serva fiel ao Senhor Jesus. Serva fiel do Senhor Jesus, mesmo sendo seu filho. Vocês estão me entendendo? Então, seguir os usos e costumes é normal, é natural. E nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência de pertencer a uma comunidade. Tem a tendência de seguir os usos e costumes de uma comunidade. Mas não é isso. Eu estou falando de uma forma geral. Comunidade de uma forma geral, não só religiosa. Em alguns países, por exemplo, é natural os homens usarem saia. É natural daquela comunidade ali que os homens usem saia. Então, todos acabam utilizando. Para a gente é um escândalo. Para eles não tem nada de anormal. Por quê? Porque é uma cultura daquela localidade. Vários países têm essa cultura para os homens. É algo cultural deles. É algo cultural de algumas religiões, de algumas denominações no nosso país terem alguns usos e costumes. Ok, sem problema. Mas o que vai de fato fazer com que o nosso coração, com que as nossas atividades aqui na terra cheguem ao Senhor, não é a forma como nós nos comportamos com relação a usos e costumes, mas sim a forma como nós nos comportamos de acordo com a palavra de Deus. Aí vem o versículo 27, ó. Na realidade, só para frisar aqui, se alguém pensa ser religioso, engana a si mesmo, se não souber controlar a própria língua. Versículo 26 ainda. Controlar a própria língua no sentido de que tá fofocando da vida dos outros. Sabe, tem muita gente que, em especial nesse mundo de hoje, né? Fulano de tal, fulano de tal é gay, rapaz. Fulano de tal é isso. Fulano de tal é aquilo. Fulano de tal
Tá traindo a mulher, fulano de tal, aquilo. Ei, e você? Com essa sua língua? Vamos dando continuidade ao nosso programa. Versículo 27. A religião pura e verdadeira que é aceita por Deus Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Órfãos e viúvas. E guardar a si mesmo incontaminável do mundo. Veja o último tópico. E é justamente fazendo o último tópico que você faz tanto a questão do cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas. Quando nós nos colocamos incontamináveis do mundo, não está falando de você se isolar no seu trabalho e dizer aqui eu não falo com ninguém. Não está falando de você se manter, não, aqui eu vou ficar isolado, oxe, eu lá quero saber desse pessoal, o pessoal que não quer saber de Jesus, eu vou fazer o meu. O pessoal não quer saber de Jesus, que se virem para lá. Não, não está falando de você ficar isolado de tudo e de todos, não. Está falando de você ficar isolado do que te contamina com Deus, de algo que te contamina o ruído aí. É basicamente o que contamina a linha quando você liga para Deus. Fica dando interferência. É justamente essa é a questão do pecado. Se você está no ambiente de trabalho, você sabe que as pessoas não têm compromisso com o Senhor Jesus, seja luz para que elas vejam em você algo diferente. Muitas vezes vai ter momentos que você vai precisar fazer uma oração. Eu posso fazer uma oração pela tua vida? Qual o problema nisso? Você está me entendendo? Então precisamos nos manter incontamináveis com as coisas do mundo. E automaticamente, quando fazemos isso, nós já cuidamos dos órfãos e das viúvas. Não é você se afastar das pessoas, mas é você se afastar da prática pecaminosa que muitas fazem. Tem amigos meus que infelizmente ainda estão presos no vício do cigarro, da cachaça. Eu vou deixar de falar com eles? É óbvio que não. Agora, por conta de falar com eles, eu preciso estar fumando, eu preciso beber? Claro que não. Eu preciso ser luz e sal da terra para que eles vejam o meu exemplo e digam, rapaz, Pablo não bebe, não fuma e é sempre alegre, é sempre feliz. Qualquer dia desse eu vou na igreja dele, viu? Porque realmente é um cara diferente. Se manter incontaminável com as coisas do mundo não é você se manter incontaminável do mundo, não. Você está presente no mundo, você precisa ser de fato uma referência. Mas não uma referência daquele que diz, não, essa ali é crente, mas cara chato, rapaz. Pense, só quer falar de Bíblia o tempo todo. Ei, pare de falar de Bíblia o tempo todo. Seja a Bíblia. Seja o exemplo. E eu não estou me colocando, a partir do momento que trago essas questões aqui, eu não estou me colocando como uma referência, como o santarrão, não. Existem áreas que a gente ainda precisa crescer, ainda precisa avançar. Ou você acha que é só você que precisa avançar? Não, eu preciso também. Mas sabe, tem muitas coisas, em especial nessa questão de religiosidade, que eu posso lhe dizer, eu superei tudo isso. Porque antes, o que era como uma vestimenta que me dizia que eu era santo, hoje não. Hoje eu trato muito mais do meu coração. Opa, rapaz, eu estou bem vestido aqui, mas será se minhas atitudes estão falando bem? Será se realmente as minhas atitudes estão condizentes com o verdadeiro evangelho do Senhor? Então que você possa parar e refletir um pouquinho nessa manhã. E diferenciar o que é religiosidade do que é religião. Religião, em especial, é você se manter incontaminado com as coisas do mundo. Automaticamente você já vai estar cuidando dos órfãos, das viúvas e de uma série de outras pessoas que vão chegar até a sua residência, até a sua casa. Para pedir ajuda, para pedir um conselho, para pedir uma mentoria muitas vezes, né? Já que é uma palavra que está tão em alta. Um conselho, para dizer, rapaz, eu estou passando por isso aqui. Você aconselha que faça o quê? E muitas vezes você está passando por algo similar e o Espírito Santo vem te dizer, não, você vai passar por isso aqui, faça dessa forma. Olha, dessa forma aqui você vai conseguir chegar lá e tal e tal. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. O pessoal que está entrando aqui comigo, nosso amigo Ivane, nosso amigo Evandro, vamos embora. Vamos embora que Deus tem muito mais para realizar na nossa vida durante toda essa quinta-feira. E eu sei que Deus está falando aos nossos corações logo nessa manhã. Pai amado, Pai querido, te rendemos graças por esse programa para cima, Senhor. Te rendemos graças porque eu sei que o Senhor a cada manhã tem trazido uma palavra poderosa para nos alcançar. Hoje nos ensinando o que é verdadeiramente a sua religião.
não o que os homens trazem, não o que alguns querem impor às tuas ovelhas. Mas nós entendemos hoje que o verdadeiro evangelho é se manter incontaminado com as coisas do mundo. E dessa forma a gente vai cuidar dos órfãos, das viúvas e também da tua casa aqui nessa terra. Te rendemos graças, Espírito Santo, porque a cada manhã o Senhor tem falado aos nossos corações com palavras poderosas que mudam não só o nosso dia, mas que mudam toda a nossa trajetória. Obrigado por essa ministração impactando a vida de muitos, Pai. Não só através do rádio, mas também através do nosso canal do YouTube. E se você está nos acompanhando, já aproveita, compartilha com alguém, compartilha essa ministração com alguém, porque eu sei que pessoas vão ser alcançadas. Em nome de Jesus, amém.